Quem tá vivo da glória, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com Jesus. Que bênção ter você aqui nessa manhã, que alegria. Estamos quase finalizando a série da nossa semana, que é Princípios que Governam a Vida. E olha, de verdade, o quanto que Deus tem ministrado forte no meu coração nesses últimos dias. Eu tenho refletido muito sobre isso, pensado mesmo, e sinto que o Espírito tem trazido essa palavra repetidas vezes à minha mente. E o tema de hoje é princípio da vigilância. Porque escute bem o que diz as Escrituras. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Está lá em Pedro 5,8. Repare bem esse versículo. Quem escreveu isso foi o apóstolo Pedro, e ele está escrevendo justamente para cristãos que estavam vivendo momentos de pressão naquela época, perseguição, desafios espirituais. E o conselho dele é muito direto. Sejam vigilantes. E na minha cabeça, essa palavra carrega muito peso, porque vigilância é consciência espiritual, é viver atento, é não caminhar pela vida de forma distraída. Guarde uma coisa no seu coração hoje, que a vida espiritual, ela exige vigilância constante, porque existe o inimigo, e o texto é muito claro ao descrever isso. Né? Satanás, muitas das vezes, ele é comparado aqui, especificamente, como um leão que ronda, procurando uma oportunidade. Repare na linguagem de Pedro, ele ronda, ele observa, ele procura brechas, e na minha visão, isso significa que muitas batalhas espirituais não começam de repente. Elas começam em pequenas distrações, pequenas concessões, pequenos descuidos. Veja, quando Jesus Cristo disse aos discípulos, lá no jardim do Getsêmani, ele falou assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Veja isso. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam uma prova difícil naquela noite. E o conselho dele foi determinante e simples. Vigiem. E aí você sabe o que aconteceu. Eles dormiram. E poucas horas depois, tudo entrou em confusão. Você vai ver que Pedro negou Jesus, os discípulos se dispersaram, e na minha visão, existe uma lição muito clara aqui, que quando a vigilância ela adormece, a vulnerabilidade aumenta, as fraquezas aumentam. Existe até uma frase de Agostinho que ele diz que a tentação é inevitável, mas ceder a ela é opcional. E isso tem muito a ver com vigilância, porque vigilância não é uma paranoia, não. Vigilância é discernimento, é perceber quando algo começa a sair do lugar. Um outro exemplo forte nas Escrituras é Neemias, por exemplo, ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e o que foi que ele fez? A Bíblia diz que o povo trabalhava com uma mão na obra e a outra era segurando a espada. Está lá em Neemias 4, se me falha a memória, versículo 17. Repare isso, construção e vigilância ao mesmo tempo. E na minha visão, na minha cabeça, isso descreve muito bem a vida. Nós construímos famílias, construímos carreira, construímos projetos, mas precisamos permanecer atentos. Por quê? Porque as distrações podem destruir o que demorou anos para ser construído. Existe uma outra frase que eu gosto muito de um estrategista militar que ele diz, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E eu penso muito nisso no campo espiritual, porque conhecer as suas fraquezas é parte da vigilância. Saber onde você precisa ter mais cuidado. Escute bem isso, escute bem isso. Algumas pessoas caem não porque são fracas, mas porque se tornaram descuidadas. E na minha cabeça, vigilância espiritual tem algumas expressões muito práticas. Cuidar daquilo que você permite entrar na sua mente. Cuidar das conversas que você alimenta. Cuidar dos ambientes que você frequenta. Cuidar das decisões que você toma quando ninguém está vendo. Porque, entenda uma coisa muito importante. As pequenas brechas podem gerar grandes quedas. Por isso que a Bíblia insiste tanto nesse tema. Não é? Se você for reparar, o apóstolo Paulo ele escreveu algo muito sério. Ele diz, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Repare a sabedoria disso. A confiança excessiva, ela pode sim gerar um descuido, mas quem vive atento, ele protege sua caminhada. Não é? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu amo pergunta porque gera reflexão, né? Você tem vivido de forma vigilância ou você tem caminhado pela vida no modo automático? Pense nisso. Porque pense comigo, uma vida bem construída pode ser protegida pela vigilância diária. Pela vigilância diária. Não é? E eu quero crer que fazendo dessa maneira, o Deus de paz vai continuar conduzindo a sua vida. Amém? Amém? Vamos para o final? Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua vida, para que o Deus de paz continue te guiando. Amém? Então, se você puder aí, feche os seus olhos onde você estiver, eu quero orar por você, quero interceder por você, quero agradecer você que chegou até aqui, não é? Junto conosco nesse devocional, que está sendo uma bênção. Amém? Vamos lá.
Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que precisamos da Tua proteção e da Tua direção todos os dias. Pai, nós sabemos que muitas vezes nós nos distraímos, baixamos a guarda e deixamos as brechas em nossas vidas. Mas hoje nós pedimos, Senhor, desperta em nós um coração vigilante. Ensina-nos a perceber aquilo que pode nos afastar do Teu caminho. Dá-nos discernimento para identificar as tentações, as armadilhas, as distrações que podem prejudicar a nossa caminhada. Guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, guarde os nossos passos. Abençoe o nosso trabalho, abençoe as decisões que precisamos tomar, abençoe a nossa casa e a nossa família. Que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, que possamos caminhar atentos, firmes e protegidos pela Tua graça. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está orando aqui agora. Que a Tua paz encha o coração dela, que a Tua presença acompanhe cada passo dela hoje. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E de coração, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse devocional. E o meu desejo é que a bênção de Deus, aquela que enriquece e não acrescenta dores, seja constante na sua vida. Amém? Beijo no coração. E amanhã tem mais, espero você aqui, 6:01 da manhã. Deus te abençoe.